Olá, bom dia. Em Marília, 7h37. Hoje é terça-feira, 12 de julho de 2022. Começa agora o Jornal da Pan. Temperatura em Marília neste momento é de 16 graus e na região a previsão máxima poderá chegar a 30 graus. No Jornal da Pan, Jovem Pan, manchetes. Filho agride mãe e vai preso após descumprir medida protetiva. Nova resolução quer zerar o IPVA para motocicletas. Pompeia deve investir 17 milhões de reais na vicinal Tufik-Baracá. Marília tem péssima classificação no índice de cidades sustentáveis. Jornal da Pan recebe hoje ao vivo no Espaço Regional o ex-prefeito de Veracruz, Rodolfo De Vito. Começa agora a edição 4147 do Jornal da Pan. Apresentação de Karina Castilho E Wagner Monte. Produção da equipe de jornalismo da Jovem Pan Marília e direção-geral de Vicente Giroto. No mês de julho comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo. E de cooperar, a Unimed Marília entende. Somos parte da maior cooperativa médica do mundo, que leva saúde e bem-estar para 84% do território brasileiro. Hoje contamos com 557 médicos cooperados, 11 unidades próprias que proporcionam atendimento humanizado e de qualidade para quase 90 mil beneficiários da região. Unidos, chegaremos ainda mais longe para cuidar de você. Somos Unimed Marília. Somos Coop. 7h38. Repita. 7h38. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Um homem foi preso pela Polícia Militar após descumprir medida protetiva e também por injúria contra a própria mãe. O caso aconteceu na Zona Oeste de Marília. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados com a informação de violência doméstica contra uma mulher de 60 anos. A vítima relatou que o filho é usuário de drogas e, por ser agredida constantemente, solicitou medida protetiva de urgência contra ele. A idosa contou ainda que o filho já passou por uma clínica de reabilitação e, ao sair da clínica, roubou toda a fiação elétrica de sua casa para vender e comprar drogas. Com medo de novas agressões, a vítima foi morar na casa da mãe, a avó do acusado, mas o filho foi até o local querendo entrar, se alterou, ofendeu a mãe e saiu. A polícia encontrou o acusado caminhando pelas ruas e, ao ser questionado, ele confessou que discutiu com a mãe e que sabia da medida protetiva. O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Toca Imóveis, sua casa, sua toca. Giroto, bom dia. Bom dia. Quando vocês começaram a leitura dessa nota, eu falei, aí tem questão de droga, drogadição. E aí entra, é claro, no noticiário da polícia, mas teria que entrar no noticiário da ação social, trabalho social. A inteligência do poder público, claro, primeiro a inteligência dos familiares, que não conseguem resolver. Aí tem que ter a inteligência do poder público, que tem orçamento de 1,3 bilhão, para ter uma estratégia, para ter profissionais auxiliando essa mãe. Esses dramas são comuns, muito mais. Isso daí não atinge só a classe baixa, não. Esse raio cai em qualquer casa. Agora, os mecanismos de defesa da sociedade têm que estar ativos. Marília chegou a ser exemplo nacional nessa área, né, de defesa, não só do drogadito, de você dar a oportunidade para ele, né, ele precisa de ajuda, né, dar a oportunidade dele, mas sobretudo, proteger o entorno. Sim. O drama dessa mulher. Da própria mãe. E da casa da mãe dela. Ela, sexagenária, indo buscar apoio na casa da mãe porque não aguenta mais o filho. E não aguenta mesmo. Não aguenta. Não consegue lidar. Se não houver um aparato de proteção, uma inteligência social, esses dramas vão ser cada vez mais publicados aqui na Jovem Pan. Obrigado, Giroto. Agora 7h41. Repita. 7h41. A prefeita de Pompeia, Tina Scorsi, entregou neste final de semana a área de lazer Maria Zanquetin Borrasca no bairro Portal dos Pássaros. A praça conta com área de lazer, parque infantil, academia ao ar livre, quadra de esportes, iluminação de LED e toda a parte de jardinagem. A prefeitura também pretende ampliar a arborização do local. O investimento na praça foi cerca de R$400 mil e o local tem uma infraestrutura
infraestrutura considerada de primeiro mundo. Os vereadores Rodolfo, Jorginho, Cadu, Café, Plínio e o presidente da Câmara, o Pida, estiveram presentes na solenidade oficial de inauguração desta nova área de lazer. O diretor do Senai, Ronaldo Sotrate, o diretor do CN, Fred Destro, o empresário Takashi Nishimura, servidores municipais e amigos também prestigiaram o evento. Na ocasião, a prefeita de Pompeia também anunciou o recapeamento da vicinal Tufik-Baracá. O investimento estimado nesta obra é de 17 milhões de reais. Essa vicinal dá acesso ao município de Queiroz e deve beneficiar inúmeros motoristas e agricultores da região. Duas questões a se destacar aí, trazendo para a nossa realidade aqui na cidade de Marília. R$400 mil, uma área esportiva de primeiro mundo para atender uma região da cidade, um bairro da cidade. Então, já é, se não me engano, a terceira ou quarta que ela inaugura. R$400 mil. Eu faço até um comparativo, né, com uma tal praça aqui na região central, que foi usada muito durante a campanha eleitoral, que tentou se reformar por 36 milhões, o Tribunal de Contas veio e baixou para 12 milhões de reais, e eu não vejo nada ali que custe tanto dinheiro assim. Não vejo, confesso que não vejo. Outra coisa, a prefeita de uma cidade de 23 mil habitantes consegue 17 milhões de reais para o recape asfáltico de uma única vicinal. 17 milhões de reais junto ao governo do estado de São Paulo para o recape, repito, de uma única vicinal na cidade de Pompeia, interligando Pompeia a Queiroz, outro pequeno município. Queiroz menor ainda, tem 4, 5 mil habitantes. Então 27, 28 mil habitantes ali recebendo um benefício de 17 milhões de reais. Talvez porque ela esteja em um palanque só. Não está com um pé em cada canoa, não está com um pé em cada palanque. Porque amigo de todo mundo é amigo de ninguém. Ela chegou a deixar de ir a um evento com o candidato Tarcísio na sua cidade em apoio ao governador do estado, Rodrigo Garcia. E tá aí, a população que colhe os frutos. Obrigada, Giroto. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Grupo PPA, novos tempos para um novo mundo. Resolução promulgada pelo Senado deve zerar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para motocicletas de até 170 cilindradas. Com a medida, os proprietários não teriam a obrigação de pagar o IPVA a partir de 2023. Porém, a proposta não é impositiva e caberá aos estados a aplicação ou não da isenção. Conforme a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, o Brasil tem a 6ª maior frota de motocicletas do mundo. No total, são mais de 30 milhões de unidades, conforme dados de fevereiro deste ano, e os modelos de até 170 cilindradas são as mais usadas para trabalhar. Esses motociclistas representam 80% das vendas do setor, segundo a Abraciclo. Essa nota foi porque a Bruden aqui da nossa região vai começar a fabricar motos, é por isso que estão preparando terreno. Não potencial, aí, mercado potencial, 30 milhões de motos, né? Só que eles vão entrar já no segmento de motos elétricas, que eles têm uma expertise de anos, os carrinhos, aqueles carrinhos de campo de futebol, de golfe, elétricos, né? Então, se não me engano, há mais de 20 anos eles mexem com motores elétricos, vão trazer essa expertise agora para motos, né? Quer dizer, já estão dando ponto futuro, né? Entrando no segmento com ponto futuro, enquanto muitas ainda patinam no motor a combustão, a Bruden já deve entrar nesse segmento de motos com motores elétricos. Agora, eu tinha um outro raciocínio ali, eu perdi durante a conversa aqui. Lembrei, não, eu queria voltar para falar de política. A gente não pode, tem que tomar cuidado, né? Porque a gente abraça o político e depois leva a facada nas costas, né? Já pensou a prefeita de Pompeia resolve colocar o filho candidato a deputado no palanque do Tarcísio, né? Então deixa eu ficar quieto aqui, né? Já pensou o Alvinho, né? O Alvinho saindo, né? Parece que tem esse exemplo ruim em vários lugares, né? Saiu até nota na mídia nacional, né? Usando o palanque de outro. Já aquela velha história, não vou perder, né? Eu fico então, aqui, meu filho vai lá, meu sobrinho vai lá, mas não sei mais quem vai lá, põe a Kombi num lugar, o Fusca na outra, o TL na outra e vai assim embora, né? Já pensou? Ela pega e lança o filho, o deputado estadual, no palanque lá do Tarcísio, depois coloca outro no palanque do Haddad, lá, minha irmã vai lá no Haddad, candidato a deputada. Vamos ficar aqui. Até lembrei desse raciocínio em função da tragédia do final de semana ali. Parece que não deu bom fazer festa de aniversário infantil com motivo do Lula, né? É verdade. Já a tragédia aconteceu. Aí eu fiquei imaginando, um está na UTI, outro no cemitério, e daqui 8 anos, 12 anos, não sei daqui quanto tempo, né?
De repente o Bolsonaro vira vice do Lula, ou o Lula vira vice do Bolsonaro. E aí essas famílias? Uma olha para outra e fala assim, um foi pro cemitério, outro foi pra UTI, vai ter sequelas pro resto da vida. Sim. Jurídicas com certeza. Filho pequeno que estava no carro, um bebê no carro. Nossa, lamentável, E aí daqui 8, 10 anos, aí você vê no mesmo palanque Bolsonaro e Lula se abraçando, se beijando, não sei o quê, um candidato a presidente e outro a vice. Então, gente, não vale a pena. Nem por time de futebol, que costuma ser muito mais fiel com a gente, não vale a pena brigar. Imagina brigar por político. Pelo amor de Deus, fica a dica aqui para nossa população. Eles nem sabem que a gente existe, a verdade é essa. Bem lembrado, Giroto. 7h47. Repita. 7h47. Essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Domotic Energia Solar de Marília para todo o Brasil. Marília ocupa a posição 1.225 em ranking sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. No total foram avaliados 5.570 municípios brasileiros. A ferramenta lançada recentemente mede o quanto falta para conseguir atingir as metas e objetivos da agenda até 2030. Composto por 100 indicadores temáticos, o estudo permite uma visão geral e integrada das cidades em cada um dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o atual estudo, entre as metas da ODS, Marília alcançou apenas 2 relacionadas às energias renováveis acessíveis e também à indústria, inovação e infraestrutura. Para alcançar a meta, parceria para a implementação dos objetivos, ainda há outros grandes desafios significativos. Para Marília, por exemplo, constam erradicar a fome, saúde e educação de qualidade, igualdade de gênero e redução das desigualdades. Além de cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes, entre outros. Em uma nota de 0 a 100 atribuída pelo Índice de Desenvolvimento, Marília conseguiu um pouco mais da metade, cerca de 51,9. A pontuação média no Brasil foi de 46,9 pontos. A melhor cidade do ranking, na primeira posição, é São Caetano do Sul, no estado paulista, com 65,6 pontos. O pior desempenho ficou com Santana do Araguaia, no Pará, com 30 pontos. Giroto Filho, Marília, embora tenha ali colocado, né, a questão do quase na manchete vocês pintaram um cenário pior, né? Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Sério, Giroto? Sim, no EPG, 5 passava. 5 passava. C. Né? C passava, né? Até C menos passava, tinha até o C menos. Demais já derrubava, demais não. Recuperação, né? Qual que era a diferença? Até hoje eu tenho essa dúvida na cabeça. Qual que era a diferença entre o demais e o C menos, né? Então, qual que era a diferença? O C menos estava ali. Mas sonhava com o C menos, né? Nossa. O demais era aflitivo. O C menos, eu nossa, tinha até que medo bom deu de C aparecer menos. com C menos. Poderia até ter inovado, né? C menos menos, né? C menos mais, né? Poderia ter tido algumas variáveis, mas não conseguiu destruir tanto a cidade assim. Tô contente até. Verdade, Giroto. Tô contente. Nesse ciclo aí de 5 para 6 anos, né? Não conseguiu destruir tanto a cidade. Então, e outra coisa, olha que engraçado, dos 17 itens pesquisados, né? Em 2 Marília está bem. Energia renovável e indústria. E a parte Domotic colocou Marília ali. Domotic, isso que eu ia falar agora. Tem Domotic nessa história. Qual a participação do Poder Público Municipal no nosso polo industrial, né? Talvez no polo moveleiro, teve uma participação muito forte e justiça seja feita. O nosso polo moveleiro hoje é reconhecido internacionalmente graças à atuação do atual prefeito de Marília, Daniel Alonso. Nosso polo moveleiro. Saem móveis de madeira aqui de Marília para o mundo inteiro. No mundo inteiro, graças ao incentivo que foi dado pelo Poder Público, a doação de uma área para ele, colocar sua fábrica de móveis no Distrito Industrial de Marília, e a partir dali o polo moveleiro de Marília destaque, tanto que o Abraham von Traun aqui já confirmou o nosso polo moveleiro aqui da cidade de Marília, né? Então, indústria e energia renovável, segundo essa pesquisa, os pontos fortes da cidade de Marília. Nos demais ali tem muita coisa filosófica também, né? Sim. Tem pontos ali filosóficos, difícil também, né? 12 trabalhos de Hércules, né? Você pediu pro prefeito. Saúde e educação, aí será? Sim, aí não. Mas olha os outros bom. ali. Olha os outros. Instituições confiáveis, né? Isso daí não, né? A instituição do Poder Executivo e do Legislativo Municipal, né? Acho que as outras instituições são confiáveis na cidade de Marília. Igualmente confiáveis como qualquer outra do Brasil. Né? Em alguns tópicos,
mais até do que em outros. Eu diria que a Polícia Federal de Marília hoje, a nossa delegacia, ela é destaque nacional. Ela é destaque nacional, porque ela está num lugar aqui extremamente delicado, que é um corredor aqui, o corredor Caipira, e com limitação técnica, limitação de material humano, e faz um trabalho extraordinário. Né? É verdade. O nosso Ministério Público do Estado de São Paulo também. Sim. É destaque, o nosso polo aqui do Ministério Público é destaque em nível estadual, com toda certeza. Então, em termos de instituições, as municipais são tão frágeis também, vamos colocar a nossa Câmara, é tão frágil quanto a Câmara de Ibaté, a Câmara de São Caetano. Duvido que a Câmara de São Caetano do Sul seja muito melhor que a nossa Câmara Municipal daqui. Isso é um ranço nacional, agora tem outros ali, igualdade de gênero, redução das desigualdades, aí tudo bem, poderia ter um trabalho mais impactante do Poder Público Municipal, né? Ele praticamente inexiste, né? Aí sim poderia ter uma atuação. Agora, aí eu concordo com você, na área de saúde e educação é obrigação do município. Obrigação. Me espantou um pouquinho porque recentemente houve aquela divulgação da pesquisa, primeiro lugar em responsabilidade social, agora, foi isso? Paz, e agora justiça, vem isso? Né? São filosóficos, né? Sim. Marília, tem mais paz, não, coitado do bispo, os conselhos de pastores, eles atuam da forma que podem. Faz o que é meio filosófico também essa pesquisa aí. Não vou ser hipócrita aqui de apenas usá-la para atacar o atual prefeito. Agora, que ele está devendo uma explicação daquela montanha de dinheiro que gastou. A Marília a primeira, isto é, gente, eu falei aqui, eu tô comentando, isso é estranho. Isso daí é venda de buffet, é venda de buffet. Aí né? descobre-se que é Vera Cruz em destaque. Não, vai estar aqui daqui a pouco mesmo, né? Mas aí você pega lá, é venda de buffet, e ainda mais, teve anúncio também. O Poder Público Municipal parece que pagou anúncio nessa isto é. Então é aquele prêmio que dá até vergonha de buscar, né? Já teve aqui em Marília, não sei se está tendo ainda, né? Tem? Não vou nem falar o hotel que fazia isso daí, porque o hotel não tem culpa, né? Ele só aluga o espaço, né? Você comprava o buffet e ela recebeu o prêmio. Aí teve amigos meus que ficaram com vergonha de ir lá receber. Como, né, E fala assim, caramba, né? Não, o que foi? Não, comprei 10 buffet ali e ganhei um prêmio. Wagner, precisa pagar? Não, você paga o buffet. Pagar quanto, você paga né? o jantar. Lembra dessa propaganda? Quer pagar quanto? Cuidado, né? É assim pra ganhar um prêmio. Paga o jantar e né? leva o prêmio, né? É isso. Aí você fala assim, não, peraí, mas eu quero um upgrade aqui, tem um prêmio melhorzinho. Não, pega 15 convites. 15 jantares, você pega o prêmio Master, né? Não, mas tô só eu e minha esposa. Tá, aí não vai dar. A prêmio Master, não, só você e sua esposa. É o prêmio aqui mais simplesinho que eu tenho, né? Então é por buffet que você ganha o prêmio. Boa. 7h54. Repita. 7h54. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Javep Chevrolet E loto, Marília. né? E tem jantares gigantescos, né? Isso que é o mais engraçado, né? O Emílio Zurita que fala, né? A coisa dá certo, tem um espertalhão e um trouxa, né? Eles têm que se encontrar durante o dia pra sair negócio, né? Durante o dia. A raposa Essa não acorda. é pra mim. A raposa acorda cedo, só que ela precisa de um trouxa, né? Pra sair negócio. Se a raposa tromba com raposa, sai briga. Né? Se o trouxa tromba com trouxa, sai ali a perdimão, tal, conversa boba e vai embora. E o convite. Agora, quando tromba a raposa e um trouxa, aí sai negócio. Aí sai prêmio, De jantar, buffet, né? Fala um anúncio aqui que você leva o prêmio lá, né? Então, você vai ser o primeiro do Brasil aqui, ó. Não, mais ou menos, tá? A gente faz aqui no digital Só Standard de Plus. sair ali já Do Mercúrio, né? Você... começou. Nesse aqui digital, Standard Plus, não sei o que, você vai ser primeiro. Mas não, lá não dá, né? Como Aí é justificar, demais, né? Pô, Giroto? aí Fica você tem que difícil. pegar a primeira página dupla, miolo, tal, você tem que pagar aí uns 2 milhões. A gente consegue na margem de dinheiro de Bob colocar vocês em primeiro. Agora, primeiro mais baratinho é aqui, ó. Pega esses daqui, ninguém vai checar, ninguém vai pesquisar. E você fala lá, né? mete um monte de propaganda falando que você é primeiro, o povo é trouxa, ninguém vai pesquisar e você fica lá como primeiro, né? Só que parece que o povo não foi tão trouxa, né? Bem, você falou, vamos esperar um pouquinho pra comemorar, né? Só que aí deu ruim. Não, avisei. Outros prefeitos né? fizeram isso, gente, né? A fórmula é a mesma. Você vê, quem é de Marília sabe o que está acontecendo na cidade de Marília. Sabe onde eventualmente está forte e é difícil achar. Nem o próprio pessoal. Eu já falei várias vezes. Os asseclas do Daniel Alonso acham mais fácil bater em mim do que defender o governo. Aí você fala, alguma coisa está errada. Porque é mais fácil bater no Giroto Filho. E bater o Giroto Filho não presta, né? É fácil bater no Giroto Filho, né? Mais fácil bater em mim do que colocar as qualidades do governo na praça pública. É mais fácil me desqualificar, tentar me destruir, do que colocar nem os asseclas do Daniel Alonso, nem os puxa-saco que estão no capitão de emprego em cargos os mais altos. Os do meio para baixo nem tentam mais. Mas nem que tá lá na ponta ali, quem ganha muito, né? Nem quem ganha muito, né? Nem a panelinha, vamos dizer lá, nem a panelinha da Ceplan lá consegue defender ele. Nem a panelinha da Ceplan.
tá aprovando tudo aqui nessa cidade aqui, né? Tá indo, Nem né? eles perdem tempo defendendo. Eles vão fazendo o que tem que fazer, só e acabou. Segue o jogo. Pelo que eu me lembro bem, não é só a questão da defesa, há também em relação à pessoa, né? O caso do Levi. Cadê a manifestação, né? A defesa, as pessoas saindo ali, falando Essa questão sobre esse caso, do Levi né? são dois fatores, né? Primeiro, a gente elogiar o trabalho da Polícia Civil, né? Que infelizmente para alguns que não queriam, eles estão avançando cada vez mais. Muito. Estão É avançando outro cada que vez merece mais, reconhecimento, né? a Polícia Civil. E é legal, a nossa torcida para que chegue aos mandantes, porque aquele rapaz lá, ele não ia se acordar e falar assim, vou lá dar tiro no Levi. Não ia. Escolher bem o horário que ele sai pra caminhar. Marília é pequena. Ele ia acordar assim e falar assim, não... já faz alguns anos que eu dei pancada na cabeça aí do Benete, do Carlinho e tal. Que o Giroto tava na lista ali, mas ele tava com o Vicente. Ele ia ver. Colocaram com o Vicente ali, né? Então eu fiquei no fim da fila. Então faz tempo que eu não faço nada e tal. Então eu vou lá dar uns tiros no Levi, lá na Marisabel. Né? Lá no bairro Marisabel. Dá um sustinho nele. Vou lá dar uns tiros nele. Faz tempo que eu tô aqui e tal, né? Não tô fazendo nada, quero um protagonismo na mídia, vou lá dar uns tirinhos nele. Não ia acordar pra fazer isso. Ia, né? A gente... Foi mandado. Algum benefício tinha ali. Para ele fazer o que ele fez. Tem mudança depois, eu lembro realmente. E aí fica essa história que tá muito... A prefeitura, eu não vi uma fala do prefeito Daniel Alonso sobre esse assunto. Se ele soubesse que fosse um inimigo político dele, meu Deus do céu, o carnaval que ele ia fazer. Vamos analisar friamente, vai. Se ele desconfiasse que um inimigo político... Você acha que ele não ia capitalizar politicamente o prefeito Daniel Alonso? Não ouvi, e se eu for injusto, por favor, me mandem, né, no @GirotoFilho, áudios do prefeito falando sobre um atentado contra um dos principais integrantes do seu governo. Tiros! Né? Isso daqui não é o Velho Oeste norte-americano, né? Isso daqui não é Serra Pelada, que sai tiro pra cima, pra baixo todo dia. É comum, foi só 2 tiros, 3 tiros, não. Né? A falta de indignação do prefeito. E se houvesse ali uma chance de capitalizar politicamente, eu duvido que ele ficaria silencioso. Saiu uma notinha, acho que de 8 linhas, uma nota oficial da prefeitura no mesmo dia, de 8 linhas, aquela nota padrão, né? Ninguém mais tocou no assunto, não teve entrevista, não teve carnaval, não teve nada. E aí na sequência ele sai da Secretaria da Fazenda e vai pro gabinete. Opa, pera lá, temos que investigar a fundo o que está acontecendo, viu? Não podemos tolerar a violência não, contra quem quer que seja. Porque amanhã é contra um parente nosso, é contra alguém do nosso lado. Não podemos ser insensíveis com a de violência não, prefeito Daniel Alonso. Faltou indignidade do senhor, sim. Faltou indignação. Usar os instrumentos de comunicação que o senhor sabe usar tão bem quando quer. O senhor não usou nenhuma, não chamou uma live para falar de um assunto tão importante quanto esse. Já chamou live para falar tanta porcaria, para falar do Giroto Filho, o senhor já chamou live. Para falar de mim, o senhor já chamou live. E de um secretário do senhor que levou tiro, o senhor não teve a capacidade de chamar uma mísera live. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo nessa cidade? Obrigada, Giroto. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Javep Chevrolet Marília. Toda a linha Chevrolet zero, a pronta entrega com taxas a partir de 0. Isso mesmo, sem nada de juros. Confira na Javep ou acesse javep.com.br. Pois não, Giroto? É claro que eu vou preparar ações de regresso. Vou largar de ser tonto. Vou entrar com ações de regresso. Né? Me chamaram de tudo que queriam chamar. Eu vou entrar com ações de regresso. Só que na área civil é difícil pegar, porque não tem mais nada no nome. Só que teve a participação de uma pessoa falando, e o Giroto? A voz tá lá na live. E ela tem muita coisa pra gente buscar assim numa ação civil. Opa, não devia ter dado fora aqui, né? Já foi. Agora já foi. E o Giroto, no meio da live ali. E o Giroto, que ele tava esquecendo de mim em uma das lives. Alguém lembrou, algumas coisas específicas né, pra mim, Giroto? sim, a voz é muito conhecida e ali dá pra pegar na reparação civil. Eu vou ficar com a história do quem juntou com quem durante o dia deu ruim. Eu vou ficar com isso na cabeça, né? Foi isso que aconteceu. Daqui é bom ter ouvido aquela voz assim. Olha lá, ó, pai. Opa, não posso falar nada. Ops. Pula. Daqui a pouco, depois do intervalo, o ex-prefeito de Veracruz, Rodolfo De Vito. Política aqui na Pan. Jornal da Pan. 8h05. Repita. 8h05. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, cuidando de você. Giroto Filho, espaço regional. Rapidinho, cometer uma indelicadeza, mas eu vou aproveitar e vou justificar. Sim. Não, porque o ouvinte Marcelo Henrique Lima mandou no meu Instagram agora. Bom dia, Giroto, como vai? Por favor, se puder, solicite em seu programa que alguém da prefeitura substitua nosso símbolo cívico que está deteriorado por uma bandeira nova. Ele está falando ali da bandeira da cidade de Marília.
ali na rotatória, né, do início da Sanches Cibantos, né? Que realmente eu percebi esses dias, viu, o Marcelo, e esqueci de citar aqui, muito obrigado pela lembrança, acabou de mandar aqui no meu Instagram, @GirotoFilho, Marcelo Henrique Lima. E por que eu faço isso? Porque o nosso convidado permite. Ele que está aqui no Espaço Regional, ele que é de Vera Cruz, mas é professor de História, né? Chega a ser uma desonra com um símbolo desse estragado, quer dizer, é o retrato do zelo com a coisa pública, né? Isso, né? A bandeira, ela simboliza o território, simboliza a população, simboliza o povo, né? No caso, a bandeira de Marília. Às vezes, a falha pode ter ocorrido aí, o vento ter rasgado, e a fiscalização da prefeitura passou ali, ninguém notou. Mas é um lugar tão visível, né, Rodolfo? Visível. E o cidadão percebeu, né? E fez o reclamo justo. Não, por que eu pergunto? Porque o Rodolfo De Vito, pouca gente se lembra, pouca gente se recorda, mas é professor de História. É professor de História. E no caso tem todo um protocolo, né? Para você incinerar a bandeira, para você também, né? Não é chegar, tirar de lá e jogar no latão de lixo, né? Não, ele tem que tirar a bandeira, ela tem um protocolo a ser cumprido, geralmente... Uma honra ser cumprida, né? Geralmente, né, é na Força Armada, que no caso é o tiro de guerra, que faz incinerada, né? Incinerada, ela fica lá e tem tal. Uma solenidade, uma solenidade. A bandeira, ela tem todo um simbolismo, né? A cor da bandeira de Marília, por exemplo, é o manto de São Bento, né? O vermelho, o branco. Então ela tem um simbolismo, tudo isso. Eu achava que era por causa do café. Não, ela é o caso do manto de São Bento. E teve toda aquela polêmica, né? Porque ela ficou azul por causa do mar, que depois voltou a ficar vermelha. Tem toda uma história. Vamos marcar um outro dia para falar sobre isso. Pelo jeito é São Bento mesmo, pelo que ele está falando. Não é mais a nossa dúvida. Ele já tirou de julho, dezembro, segunda-feira, né? por coincidência, ontem foi dia de São Bento. Foi dia de São Bento. Ele já tirou a nossa dúvida já, Giroto. Agora, obrigado ao Marcelo Henrique Lima aí pela lembrança, porque eu havia visto, reparado e esqueci de citar aqui no Jornal da PAN. Inclusive, no sábado, a gente fez um especial aqui do... Que show do Morgado, hein? Que show. Falei, em quase 2 horas. Não queria ir embora. Foi a primeira vez que eu vi o artista esperar o público ir embora. Entendeu? O artista segurando o público. Ele fala assim: não, gente, vamos continuar mais um pouco. Vamos ficar pode continuar mais um pouco, tá liberado aqui, não sei o quê. Pode ficar, verdade. Atendeu todo mundo. Fizeram uma fila no final. Ele foi o último, literalmente, a sair do auditório. Além de ficar testou piada pro show novo. Testou. Eu só posso testar agora. E a interação com a plateia? Extraordinária. E a velocidade de raciocínio para quem tem. E sem contar, ele prometeu vir no outro dia da semana aqui para participar com a gente aqui do Jornal da PAN. Déficit de atenção, né? Ele tem. IDHT, né? TDHT. Déficit de atenção, isso. Mas a gente vai ter um especial sexta-feira aí sobre o programa do Morgado. Né? A gente viu o carinho, porque ele citou ontem no Pânico, né, Marília. Verdade, carinhosamente ele citou. Porque o cara faz 70 mil shows, né? E normalmente ele fala dos próximos. Ontem no Pânico ele falou do que havia acontecido, ele fez 3 no final de semana. Citou só o aqui de Marília. Mas foi muito legal mesmo, além de ser humor raiz, né? Sim, humor raiz. Né? Ele foi ali na raiz. Não, gargalhado, você viu o tempo todo ali, o povo gargalhando, né? Você vê... Um cutucando o outro porque alguém se identificava com alguma coisa. É assunto pra sexta-feira mesmo, né? Tem alguns artistas que fazem o diferencial. O Chitãozinho e Chororó vieram fazer um show ali no Espaço T, né? Fica em Vera Cruz. Não cita mais nem Chitãozinho Chororó, nem Espaço T, que é publicidade. Chitãozinho aumentou as vendas dele agora, os acessos do Spotify em 10%. E sempre os artistas fazem um show ali, agradecem Marília, né? E eles foram os únicos que disseram: olha, vamos agradecer Marília e Vera Cruz, né? Boa lembrança. Eles são de uma hombridade. Tem uma hombridade, eu gosto. Perceberam que o espaço ficava em Vera Cruz, embora o show era contratado por pessoal de Marília e tal, né? Mas eles fizeram assim, a gente tem clássicos, né? Até na chamada que eu fiz no História aqui, pro Instagram meu e da Jovem Pan, eu citei você como um ícone, né? Os clássicos na política são aqueles que mudam uma vertente, mudam a geografia, né? A geopolítica da sua cidade quando executam um mandato, quando tem o poder, quando tem a caneta na mão ali para fazer a transformação. No caso teu, você acha que o grande diferencial, você foi prefeito lá atrás, que ano que foi? Eu fui prefeito eleito em 1992, cumpri mandato em 93 a 96, não tinha reeleição, aí eu me elegi em 2000, cumpri 2001 a 2004. Quer dizer, 2004 foi o último... Foi. Aí eu fui para a reeleição e perdi por 3 votos.
A gente vai contar sobre isso daqui. 3 votos. Mas tipo 2004, né? Você acha que o grande diferencial do legado do De Vito, que até hoje é forte, elegeu a esposa depois, na sequência, né? Até hoje o nome é um clássico dentro de Veracruz. Você acha que é o fato de ter mudado aquele modo de ver? Porque até então, até o De Vito, o pessoal falava assim, Veracruz é cidade dormitório de Marília. Durante o De Vito, aquelas coisas, vamos aproveitar a proximidade de Marília. Porque a gente vê o Distrito Industrial chegando a Veracruz agora. Quer dizer, o que todo mundo colocava como defeito, a gente é muito perto, aqui a gente vira cidade dormitório. Aí você chega e fala assim, não, vamos acabar com esse complexo de vira-lata e vamos aproveitar a proximidade. Porque Marília vai acabar a geografia dela, o espaço, e vai vir tudo para nós aqui, vai cair no nosso colo. Quer dizer, o primeiro é ter mudado um pouco essa filosofia de pensamento? Essa visão, Giroto, foi a seguinte... Foi boa essa pergunta, hein? Foi muito boa. Veja, quando ninguém elogia, eu mesmo me elogio. Fiquei tão concentrado prestando atenção na pergunta. Eu tô assim agora, ninguém me elogia, eu mesmo me elogio. Vou fazer auto-entrevista em breve. Meu sonho é ser entrevistado por mim. Eu vou matar esse sonho ainda no Jornal da Pan. Você me deve essa entrevista, viu? Vai ser uma auto-entrevista, não tem ninguém aqui, só eu. Quando eu me elegi prefeito de Veracruz, eu sou de lá. O primeiro prefeito nascido na cidade, né? Então, a visão que eu tinha sido vereador em Garça, porque eu havia morado em Garça uma época... É legal que você fala que nasceu lá, né? Porque o povo esconde que nasceu lá, né? Eu nasci em Veracruz. Perto de Marília eu nasci, o pessoal fala. Eu falo que Marília faz parte da grande Veracruz, né? Então, olha, ele ainda inverte. Então, o que a gente enxergou naquele momento? Todas as cidades que crescem, e Marília cresce, tem uma velocidade espantosa, né? Elas crescem em direção à capital. Então eu imaginava, lá em 92, que Marília caminharia no sentido de Veracruz. Porque vamos para a capital. Geralmente é esse o Roberto Borghetti fala muito ali, isso. né? Roberto da Toca fala muito isso. E qualquer lugar que você está, veja a geografia sentido capital. Capital. Mas ocorreu que Marília cresceu aqui para o lado de Lins, para a saída de Lins, muito mais do que em direção a Veracruz. Eu achava que cresceria em direção a Veracruz já na década de 90. Mas a Rosa dos Ventos nossa estava desregulada. Eu achava que... Juntou. Eu achava que... Alguém ali... eu achava... Entortou ali a Rosa dos Ventos. Chegamos até... eu, doutor Salomão, que era o prefeito na época, em Marília, fizemos um projeto, levamos ao Mário Covas... corrigindo a Rosa dos Ventos. Tentando levar a Esmeralda até Veracruz. Era para levar, porque era o caminho, cresce em direção da capital. Mas foi crescendo aqui, essa Sazak e tal, cresceu em direção de Lins. Então agora é que está chegando lá em Veracruz. Quer dizer, uma diferença de uns 20 anos. Uns 20 anos eu imaginava. Porque chegou na Serra ali, né? Eu já imaginava. Chegou na Serra em relação a Lins ali, né? Eu imaginava que isso teria ocorrido lá atrás. Já estaria. Nós estaríamos já. Emendados, né? Mas uma hora ia acontecer. Ia acontecer. E depois veio e despencou de uma vez, né? Então, naquele momento, foi essa visão que nós tivemos. Ficou o setor premium de Marília, ficou pro lado de Veracruz, né? E Veracruz começou a crescer pro lado de Garça. Que é uma tendência também. Por quê? Porque as terras de Veracruz para Marília ficaram muito mais caras. Porque a previsão, como o Roberto da Toca e outros, era que Marília cresceria em direção de Veracruz. Então, ficou mais caro as terras. Então as terras mais baratas ficavam em direção a Garça. Então ali surgiu bairro Aeroporto 1, bairro Aeroporto 2, Residencial Eduardo Calvo, Cid Pimentel, Cruzeiro do Sul, todo em direção a Garça. Então a Veracruz teria que vir para o lado de Marília, foi para o lado de Garça. E Marília teria que ir para o lado de Veracruz, acabou indo para o lado de Lins. Mas agora a coisa... Aqui nós pensávamos há 20 anos atrás, está acontecendo agora. Rodolfo, agora está faltando... Porque tem coisas, quanto mais se trabalha, mais sorte se tem, né? Ter a grande sorte, a grande tacada, ou não é só sorte, aí depende do gestor, né? De, por exemplo, ter uma... Você citou Sasazaki, eu citaria aqui o Stanley lá da Bell, uma PPA, alguém fala assim... Vou instalar aqui nessa área a minha fábrica e virar uma gigante internacional. Tá faltando isso agora? Porque não tem mais muito espaço aqui lá de Marília, tá? Já tá usando o espaço de Veracruz. Mas a gente vê ainda mais logística ali entre poços, né? Tá faltando aqui chegar uma montadora chinesa ou a Bruna e falar, vou fabricar motos elétricas ali. A Aurora, né? Ali a Super Frios, que é um entreposto. Mas são logísticas, né? São de logística. São de logística. E também agora, né, começou também um trabalho
que tinha a construção de barracões para alugar para a empresa, que também foi lá no governo da Renata, e agora a pandemia parou. Eu conheci ele jogando estão, beach tênis no hotel esses dias. E eles estão agora erguendo lá. E ele viu todo o meu talento, ele ficou deslumbrado. Até eu estou aqui, sabia? Porque assim, é vôlei, é beach tênis, Eu tô impressionado. Porque da época o Rodolfo era do basquete, né? Não, futebol. Foi profissional de futebol. Sim. Foi profissional de futebol esse cara aí. Ele era bom de futebol. Não tão bom quanto eu no vôlei, mas ele era bom. Eu tô impressionado de descobrir o seu talento. Não, a hora que a pessoa vê os meus peixinhos no beach tênis, a pessoa fica impressionada. Fica. Porque treme todo o hotel. Porque eu tive uma coisa que foi inédita, né? Eu era presidente do Garça Futebol Clube. Dono da bola. Era jogador do time. E técnico. E era técnico. E capitão do time também, né? Lógico, capitão com camisa 10. Com tudo isso, eu era capitão e eu punha camisa 10. E eventualmente dava cartão amarelo e mandava mais. Puxava o juiz pro lado e mandava mais que o juiz. Então foi uma coisa. Eu tinha ser uma reportagem no Jornal de Garça sobre isso, né? Técnico, jogador, presidente, capitão, né? Então, ali. Porque foi um momento. E aí embaixo tinha o resumo assim, fominha, né? O cara quer ser tudo, né? E eu era presidente da Câmara de Vereadores. Acho que era bonito fazer isso, né? Eu era presidente da Câmara de Vereadores, né? Então eu era presidente da Câmara, presidente do Garça, era jogador, era diretor. Mas só se perguntar o que não foi, né? E aí não conseguiu ser prefeito, veio pra Veracruz. Invadia ali, aí pegaram e cortaram as asinhas dele e falaram assim, volta pra sua terra, aqui não, aqui não. Volta pra lá. Aqui em Garça não. Vamos fazer um rápido intervalo e falar de cenário, claro. A ficha, que número que é a sua ficha tucana? Número 3, 4? Não, minha ficha tucana deve ser uma... Antes de 2 dígitos, 2 dígitos. Não tem 3 dígitos, não tem 3 dígitos. Você tá no PSDB ainda? Não. Mas se voltar, você volta para aquela ficha? Volta! Se voltar, volta para aquela ficha? Deixei o PSDB agora no... Isso, você vai chorar porque a gente precisa de um momento de emoção. Respira, a gente gosta. Do PSDB. É triste esse momento, né? Foi um momento que a gente entendeu. Puxa, eu devia ter usado isso no próximo bloco. Não, vamos render o próximo bloco. Segura o choro. Respira, senhor. Respira. Do PSDB aqui na nossa mesa. Vai falar um pouquinho sobre isso. E o bom que sendo órfão tem mais liberdade para falar, né? A gente quer saber os bastidores, Vamos falar, ele que é 2 dígitos, era 2 dígitos nas filiações do PSDB nacional. 2 dígitos. Eu fui abaixo de 100. Eu estava na fundação do partido na Casa de Portugal, em 88. Ele que não... Não, esse daí nem pisou na lama, ele estava no dilúvio. Ele já tava lá, isso que eu ia falar, gente, ele tava... O barco chacoalhando, ele estava na arca ali, Esperto com... Eu tive uma reunião... Você ajudou a colocar um casal de cada espécie para dentro do barco, Eu tive uma reunião no ILAN, que é o Instituto Latino-Americano, 6 meses antes, com 80 pessoas. Eu fui convidado pelo assessor do Montoro. O Montoro tinha deixado o governo, ele era presidente. Grande governador. Ele era presidente do ILAN. Não é reconhecido. Isso foi a maior falha dos servidores do Estado. O cara fez um trabalho excepcional pelos servidores e periclitou, quase não foi eleito deputado federal. Ali foi a queda do funcionalismo. Porque o político falou assim, não dá voto, o servidor não dá voto. E a partir dali começaram a maltratar mais ainda. Porque então, eu fui convidado, então o Arnaldo Jardim, que é deputado, ele me encontra e diz assim, o De Vito não é tucano, é pré-histórico, né? Não é, porque eu estava na primeira reunião lá, do Montoro ali, porque o convidado da região foi o Doreto Campanari. Era deputado na época? Era. O Doreto falou, não vou, eu vou ficar no PMDB e tal. Aí eles não tinham uma ligação boa com o Camarinha, né? O Julinho de Garça era uma liderança que eles também não queriam. Aí acharam eu tinha uma ligação com o pessoal do escritório do Fernando Henrique, ali com o Chico Graziano e tal. Aí lembraram, olha, tem o presidente da Câmara de Garça, que é um rapaz... Não tem tu, vai tu mesmo, né? Aí chamaram eu lá. Aí eu fui pra essa reunião, 80 pessoas. Tô de boa, vou aí. Aí falaram assim pra mim, olha, você vai levar 25 nominatas e montar em 25 municípios, inclusive de Marília, né? E aí vê, claro, você não pega a Camarinha, não pega esse, pega nem o Matius da rádio e tal. Aí o que eu fiz? Quem tinha se manifestado assim em favor do PSDB aqui tinha sido o César Bachelini. Eu procurei o César Bachelini. Pegamos o Brandão, o César Bachelini, o doutor Dalarringa. O começo do PSDB aqui é dos médicos ali, é da história dele aqui em Marília, começa ali no Complexo Famel. Procurei eles e montou o PSDB.
Depois de mim, da região, foi o Roberto Borges, que aí o Roberto teve... Vem depois? Meu Deus! O Roberto foi... Roberto, o Tareca depois de você. O Tareca... O Tareca é bicho dele. O Tareca veio para a reunião da Casa de Portugal, mas eu tive na reunião do Ilan, que foi a primeira, aquela inicial, que foi levar o pessoal para montar na Casa de Portugal a reunião de fundação do partido. O Tareca é bicho dele. Literalmente uma aula de história hoje. 20 dele, né? Vamos fazer um rápido debate, mas no próximo bloco você vai ter que chorar, que você estava começando a chorar. A gente quer saber, saiu do PSDB. Vamos falar de eleições, vamos pular a geral para falar de eleições municipais em Veracruz também. Vamos falar de Veracruz também, como está a situação em Veracruz, após um rápido intervalo comercial. E você vai explicar para nós como que foi ali separar os animaizinhos, porque era um casal de cada subindo na arca ali. Você vai explicar como foi a metodologia usada ali também. E esse barco, como que foi? Quem empurrou o barco? Quem empurrou ele para sair? Se estava todo mundo dentro, quem que empurrou esse barco, essa arca de Noé aí para sair, veio navegando? Rápido intervalo, o Rodolfo De Vito continuou com a gente ao vivo no Jornal da Pan. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Internet Way, conectando emoções. 10 minutos. Repita. 8h26. No Espaço Regional estamos recebendo ele, que é professor de história, estadual, né? Espaço Tudo, estadual. né, Giroto? O cara tava ali. Deu uma aula aqui pra gente. Tava na fila, ele tava ali. Dos dois Duvido que animaizinhos. você não lembra o número da ficha que era do PSDB. Duvido. Era 70? Rodolfo De Vito. Eu não lembro. 0,70. Sinceramente, eu não lembro porque foi assim, foi uma assinatura num livro, né? Então eu não lembro, assim... Tá lá o livro. Quando eu tiver lá, eu vou passar lá pra Tá, você. tem o Isso, livro, Giroto, já que de ele fundação. não conta, isso mesmo. Aí tem uma assinatura ali no livro, na Casa de Que ele era Portugal. pré-histórico, então ele ficou com vergonha de falar que deve ser 18, 17. 3. Não, porque tinha um pessoal... Bingo. Tinha um pessoal lá mais, né? Eu tava lá, Fernando Henrique, Serra, então tinha um pessoal que assinou primeiro, né? Nós estávamos lá, fomos assinando depois, né? Fomos assinando depois que os grandões assinaram, né? Então a gente... Então Mas deve estar lá para frente. Ou naquela época eles não eram tudo isso ainda? Já eram, Já né? era. Dentro do partido, Montoro tinha sido governador, Fernando Henrique era senador, o Covas era senador, né? O Serra era deputado federal. Então tinha lá um grupo de pessoas notáveis ali, né, na formação. Porque hoje a situação é a seguinte, se você for analisar. O MDB Era um movimento de dissidência do MDB, né? O MDB, ele era formado pela oposição consentida, né? Pelo regime militar, formou a Arena e o MDB virou o partido ônibus. Todo mundo, as correntes partidárias pré-64, que estavam contra o regime militar, entraram todas no MDB. Até o MR8 estava ali embaixo. MR8, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PTB, né? O que acontece? O MDB formou então um bloco, um partido chamado ônibus ou guarda-chuva. Quando se tem a anistia ampla, geral e restrita, que se traz de fora aqueles que estavam exilados, e foi uma jogada, porque o MDB estava tão forte que era preciso dividir. Então trazer o Brizola, traz o Arraes, traz todo mundo, divide o MDB. Cada um tem seu partido. Cada um tem seu partido. Então, por exemplo, o PTB do Getúlio Vargas, do João Goulart, virou o PDT do Brizola, que o Brizola vem daquele trabalhismo. O PTB acabou ficando no apoio da Arena ali. Mas Que foi o quê? O que acontece? Machado na época, né? E o que acontece? As correntes... Foi dado pelo PTB, se não me engano. As correntes partidárias, o pessoal do PT estava dentro do ônibus do MDB. Muitos não eram filiados, mas eram simpatizantes, votavam, movimento sindical e tal. O MDB, quando vira PMDB, ele tem duas correntes. A democracia cristã, que é liderada pelo Montoro, e a social-democracia, liderada pelo Covas. Então o PMDB ele tinha duas correntes dentro dele e uma terceira corrente que era um pessoal que veio na década de 70 com o Quércia, um grupo do Quércia, Purini, de Lima, etc. Então quando chega um determinado momento em que esse grupo do Quércia domina o PMDB, que já não era mais o ônibus, né, já tinha dividido as legendas, o que acontece? A social-democracia e a democracia cristã se unem e falam, vamos romper. Era um grupo, são dois grupos, então, de duas correntes pré-64 que estavam ainda sustentando aquele PMDB. E aí deixa, então, a legenda, ela fica na mão do Orestes Quércia, né? E o Ulisses Guimarães fica ali dentro, ele não sai.
embora ele fosse da corrente do antigo PSD, ele permanece no PMDB, ele resiste, né? Mas o Montoro, Covas e o Fernando Henrique e tal, não dá pra falar que foi um erro, porque foi bem sucedido o PSDB. Foi bem né? sucedido. Não foi um erro. O PSDB... Porque teoricamente enfraqueceu ainda mais esse guarda-sol, né? Não é. Agora, o que acontece com o PSDB? Ele veio, vai envelhecendo, as lideranças vão envelhecendo, não houve uma renovação, né? E, de repente, o Alckmin puxa o Dória, e o Dória elege prefeito da capital, vira governador, mas prega um rompimento com os cabeças brancas que eles falavam, né? E aí, traz o close que agora é a hora do choro. E aí vai acontecendo, vai acontecendo o quê? O Dória, ele cria um movimento dentro do PSDB e que vai virar contra ele depois. Mas desrespeita os históricos. Ele desrespeita os históricos. Vilipendia. E o que acontece? Humilha vocês. E acontece. Humilha. De repente, até vai chorar, Giroto. Vai, Giroto. Tá gostando. Joga a história de vocês no lixo. Até o Tucaninho, ele mudou o desenho. Literalmente isso que ele tá falando, né? Então, o que acontece? O Dória faz esse movimento, mas esse movimento acaba virando contra ele. Rodolfo, vamos e ele acaba sendo expulgado do partido. Esse revisionismo histórico tá matando todo mundo, a cabeça tá pirando, né? Eu vi outro dia... Não, ele é professor mesmo da história. Até o Sami, que é um gênio, tava ficando em dúvida, porque tá todo mundo revisando tudo. Mas no Brasil, durante muitos anos, o PSDB, na minha cabeça, sempre foi centro-esquerda. Então a polarização foi centro-esquerda e esquerda. Era exatamente essa. Não um pêndulo, o PSDB era direita, não. Era social-democracia. Porque a ditadura foi de direita. A ditadura foi de direita. Aí veio o movimento anti-ditadura, porque a ditadura no Brasil foi para combater o quê? Tradição, família e propriedade, e combater os comunistas que eram de esquerda. Exato. Aí vamos falar agora que estão falando agora que os generais eram de direita, eram de esquerda. Então não desaprendi tudo no EPG, né? A escola. A única coisa que eu marquei no EPG, agora vão querer tirar isso de mim, né? Então, a polarização nossa foi porque eu lembrei disso. Porque o Dória vem e fala assim, nós somos de direita no PSDB, né? E aí acabou de rachar o Landauzão, né? Rachou o Landau. Porque, como eu falei, o PSDB foi formado pela social-democracia, que é a centro-esquerda, que era o Fernando Henrique, o Serra, o Mário Covas, a Luísa Nunes, e a democracia cristã, que era o Montoro, que era mais de centro. Então ficou centro-esquerda. De repente, dá uma guinada para centro-direita, explode aquele partido tradicional de centro-esquerda, porque a polarização era PT mais a esquerda e PSDB de centro-esquerda. Porque o PT tinha ali embaixo dele, tinha convergência socialista, tinha as tendências do PT, né? Lembra? Eles foram expulsando todo mundo. Mas o eleitor da direita não tinha em quem votar. Então votava no PSDB. Sim. Então, no momento... Era o menos à esquerda. É o menos à esquerda. Então votava no PSDB. Uhum. O eleitor mais conservador, então votava no PSDB. Mas não é porque o povo é inteligente, o povo é sábio. A gente tinha passado por 20, 30 anos ali de uma ditadura de direita. Igual falar que o Pinochet no Chile era de esquerda. Meu Deus do céu, não era. Né? Cuba, tudo bem, ditadura de esquerda. Né? União Soviética, Rússia, lá, ditadura de esquerda. Na América do Sul... havia o apoio dos Estados Unidos, que foi o quê? Foi um movimento de retenção das eleições ali. Quem é favorável fala retenção das eleições, quem é contrário fala ditadura mesmo. Você colocou generais, militares no governo para apoiar a direita e não deixar a esquerda tomar conta do poder. Porque havia o movimento que foi um movimento em toda a América do Sul, né? Um movimento apoiado pelos Estados Unidos. Nós vivíamos o momento da Guerra Fria, a expansão do socialismo para o leste europeu, né? A chegada do socialismo em Cuba acendeu a luz amarela dos Estados Unidos e ele tratou de interferir na política interna dos países da América, né? Com o chamado Big Stake, o grande porrete, né? Ou seja, quem não lê a cartilha americana vai levar uma porretada, né? Então aí ele foram surgindo as chamadas ditaduras no Uruguai, na Argentina, no Brasil, no Chile, praticamente a América toda. Agora, eu ainda prefiro o porrete dos Estados Unidos, que é um país por gênese liberal e democrático, do que o porrete de uma China, por exemplo. Porque tem muita gente que é hipócrita, né? Fala que é contra o comunista, mas faz negócio com a China à torto de direito, até tirando emprego aqui do Brasil. Né? Então é uma coisa que a cabeça do povo fica meio maluca, né? Se você imaginar, tem um livro do professor Roger Cromwell,
de Cambridge, da Inglaterra. É um livro que estuda, ele é especialista no período do século XV, as grandes navegações portuguesas. O movimento de globalização começa com as grandes navegações, ela que vai globalizar, né? Leva 500 anos, a palavra globalização surge agora, mas ela começa com as viagens marítimas portuguesas, que vai ter os descobrimentos e vai globalizar o mundo. O comércio das especiarias é um comércio que vai globalizar o mundo. Mas antes dos portugueses, os chineses já faziam as viagens. Em 1404, uma girafa desfilava em Pequim, vinda de Melinde, nas costas africanas. Os chineses já tinham chegado nas costas da África em 1404. Os portugueses iniciaram as navegações em 1414, com a tomada de Celta. Então... Já tinha girafa, né? Eles um presente do sultão de Melinde para o imperador Yongle, da dinastia Ming da China. Então chega lá a girafa, ela vai ficar no palácio, lá nos jardins do palácio. Que tosco que é a girafa, né? Imagina, os chineses... Os parentes do Sérgio Moro estavam lá. Os chineses nunca tinham visto uma girafa, tá? Em 1404, né? Imagina isso. Só que os chineses, com a morte do imperador Yongle, os chineses, eles mudaram a política. Eles pararam o expansionismo, recuaram e fizeram um shogunato, um tipo de um feudalismo interno na China, e os portugueses foram avançando, sem conhecer a China, foram avançando e chegaram nas Índias, e os chineses recuaram. Depois de 600 anos, os chineses chegaram, né? Chegaram agora com dinheiro no mundo todo. Agora, né? Karina, não é gostoso, Wagner? Não é gostoso ver? Né? Sim, claro. O cara é experiente. O cara vai buscar girafa na China. Né? Pra Não vai ter choro. No momento do choro, ele escapou, ele segurou. Perdeu uma chance. Foi no final do bloco. Olha que falta de sorte a nossa. Ia ter choro. Se é no começo do bloco, ia ter choro. Já se recompôs. Mas dá pra voltar, porque... Não, choro não vai dar. Esquece choro. É experiente. Então tá. Isso daí é experiente. O cara busca girafa na China para não responder se ele é candidato a prefeito em Veracruz. Verdade. Opa, vai responder isso o negócio começou a esquentar, também Giroto. O cenário político aqui da nossa região é Marília, Veracruz, estadual e nacional. Isso ele não vai escapar, não. Não você escapa, pode colocar né? até hipopótamo na Oceania. Até dinossauro. Você não vai deixar de responder isso. É quem deixou também, porque tinha tempo. Agora o tempo começa a ficar exíguo. Agora, a partir de agora, prefeito, candidato a prefeito em Veracruz, pré-candidato. Pré-candidato, isso. Após um rápido intervalo comercial, vamos colocar um pouquinho de pimenta lá em Veracruz. Terça, a partir das 18h. 46. E no espaço regional desta terça-feira no Jornal da PAN, o ex-prefeito de Vera Cruz está aqui com a gente, Rodolfo De Vito. Senhor De Vito, depois dessa aula de história que o senhor deu, vamos falar agora do cenário atual na política, né? Fazer aquele revezamento com ele também, viu? Não é? Que convence, a gente é fraquinho. Como eles passam aqui, a gente fica, oi... Tem que fazer revezamento aqui, porque só faltou elogiar um pouco a gente, porque aí apaixona. Aí a gente gama, né, Giroto? Então é duro, viu, lidar com eles. A gente gama, né? Eles passam aqui. A gente é carente, a gente quer, fala que a gente gosta de ouvir, né, Giroto? Agora pensar que nem Santo Agostinho, né? Cada dia com a sua agonia, né? Não é isso? Eu achei genial. Pra escapar ali da saia justa, ele foi buscar uma girafa na China. Foi lá. Não vai. Ele vai chegar no dinossauro aqui. 1404. 1404. A gente achando bonito ainda, né? O imperador Yongle, da dinastia Ming. Você fala do Shih Tzu, né? A origem do Shih Tzu, né? Prestando atenção, não, mas vamos juntar ele. E quem faz o relato é um poeta chamado Xandu. Deixa ele Volta aqui agora. Cenário política atual. Raiz Política raiz, cenário atual. Qual é a avaliação que o senhor faz aí, a análise tanto do governo federal quanto estadual e, claro, aqui para nossa região também em relação a deputado federal e estadual? Uma por vez, vai. Vamos colocar a ordem aí. Escolhe um senão ele vai ficar louco vai misturar vamos pelos tudo. governos, então, federal no e sábado estadual. teve especialzinho do Morgado aqui, você vai voltar para explicar isso, que o pessoal me questionou depois. Porque sábado era o quê? 9 de julho. 9 de julho. Aí eu falei o seguinte, 9 de julho com todas as suas repercussões que chegaram e culminaram a Guerra das Malvinas. E aí um dia você vem para explicar isso aqui. Hoje segue, Karina. Ai, meu papagaio azul, vamos lá. Senhor De Vito, então vamos pelos governos primeiro, governo federal e governo estadual. Qual federal só primeiro. A avaliação do senhor? A eleição federal, ela está praticamente polarizada, né, entre o Bolsonaro e o Lula. A terceira via não emplacou. O Ciro Gomes não chega a 2 dígitos, também eu acredito que não vá crescer.
Simone Tebet vai estar sozinha, porque o MDB vai se dividir mais ao sul com Bolsonaro, mais no nordeste com o Lula, né? O que está acontecendo? O Bolsonaro percebe, nesse momento, grande dificuldade. Ele sabe que tem uma grande dificuldade, sabe do favoritismo do Lula. Então o Bolsonaro joga com tudo e conta com o profissionalismo do Centrão para tentar ter segundo turno, que há um risco real de eleição ser liquidada no primeiro turno. Então o Bolsonaro tem que se esforçar para ter segundo turno, para ele ter uma chance de ser reeleito. Ele tem uma dificuldade grande, o governo passa por uma dificuldade muito grande, né? A popularidade, quando a rejeição é maior do que a intenção de votos, é bem complicado para quem está no poder. Agora vem aí um pacote de bondades aí feitos até arrepio da Constituição, da legislação, mas também quem se posiciona contra, né? Fica difícil. Você vai se posicionar contra o aumento do benefício, né, que vai posicionar contra a diminuição do ICMS, alguma coisa assim. Exatamente, não tem. Foi dado um checkmate. Órfão do Geraldinho, hein? Tô sentindo o órfão do Geraldinho aqui na mesa, hein? Vai sentir, vai vendo. Ele deu um checkmate bem dado, né? Então ele passa a ter agora a esperança de diminuir a rejeição, subir a projeção de votos, estanca o Lula e tem segundo turno. Aí a eleição é outra eleição. Rodolfo, né? De Vito, com o tempo a gente aprende a ser mais tolerante, a ser mais... e tentar extrair coisas boas de qualquer que seja a situação, né? Essa do Alckmin com o Lula, né? O Alckmin aceitando o serviço do Lula, eu extraí a seguinte mensagem, tipo assim: não sejamos idiotas. Eu até citei hoje a tragédia lá, um petista e um bolsonarista numa festa de aniversário com o tema de PT. Coisa estúpida, né? Daqui 8 anos vai estar Lula e Bolsonaro lá se abraçando, um sendo vice do outro, e essas duas famílias são destruídas. Um foi pro cemitério, outro foi pra UTI, vai pra cadeia, né? Então assim, a gente discutir política, sim, né? Mas dentro do limite, sabendo que eles nem sabem quem... Você ainda sabe que você existe. A gente aqui, eles nem sabem que a gente existe. Então a gente fica brigando por desconhecido. A gente não briga pela família, às vezes briga por um desconhecido que tá cagando e andando, desculpa o termo, pra nós aqui embaixo. Olha, eu tô lendo uma biografia, eu gosto muito de ler biografias, né, do Getúlio Vargas. Eu tô com esse livro em casa. Não vai dar spoiler pra mim. É a do Lira Neto. Não vai falar que ele morre no final. O Getúlio, no momento, ele fala o seguinte: fala assim, não pode ter adversário tão duro que não possa virar aliado. E não pode ter aliado tão mole que não possa virar adversário. Então, é o que você falou. Daqui a pouco tá um pessoal se abraçando, e o pessoal que o aqui outro tá no cemitério, então, aqui embaixo, no aniversário, no cemitério, e o outro no CTI, lá depois da CTI, se escapar, né? Se sobreviver, vai pra cadeia. Não tem uma destruição. Famílias destruídas, né? Então, o que a gente tá percebendo? Que a violência, você vê a morte lá do Abe, lá no Japão, né? A violência tá assim, uma coisa... tá muito Mas você grande. que era brother dele, explica pra nós ali, o que foi o Alckmin ali? Ele falou assim, eu tenho a chance de voltar pro protagonismo e pra linha sucessória nacional? Não, o Alckmin, eu entendo, doutor Geraldo, é o seguinte: como você disse, o centro-esquerda e a esquerda nunca foram tão distantes. Então, se você lembrar que no 89, na eleição Collor e Lula, o PSDB, que apoiou Covas ficou em quarto lugar, o PSDB apoiou Lula. Subiu no palanque do Lula. Ao contrário do Cirão, que foi lá para Londres. Em 98, a eleição Maluf e Mário Covas, o PT deu apoio ao Mário Covas. Então, as eleições, nunca houve um distanciamento tão grande histórico entre os personagens do PT e do PSDB. Fernando Henrique tem uma boa ligação com o Lula, sempre teve. Então, essa ida do Alckmin não me estranhou muito, porque eles jogaram na seguinte linha: olha, esquerda e centro-esquerda, e agora tem uma direita. Então, a esquerda e centro-esquerda tem que se aliar
para enfrentar a direita. Mas estranhou, David. Estranhou, né? Estranhou por causa que batia duro, porque quando ele disputou contra o Lula, ele bateu duro. A gente não foi despeito, porque a turma do Dória escanteou, ele colocou de abajur no canto da sala. A gente não raciocina a história. Quando você começa a raciocinar a história, que houve sempre uma aproximação, você não estranha muito. Tá, mas tem outra também que poderia. Quando quer explicar, a política explica o que quiser. Ele fala assim: eu era extremo direita, extremo esquerda e a Terra é redonda. Então a gente deu a volta na Terra e se encontrou outra ponta. Não é por isso que eu não quero explicar, né? É bem isso mesmo. Logicamente, e o doutor Geraldo, ele, ao ser convidado a ser vice do Lula, a função era mostrar que o Lula não é extremista, tá puxando alguém do centro. Não, o Texas aqui, São Paulo, interior de São Paulo. Bem isso ali. Barba, os 9 dedos é esperto. Veja bem, aí ele puxa o centro. Por quê? Porque o voto em São Paulo sempre foi de centro. O interior do estado, o Lula nunca ganhou as eleições. Sim, é o Texas, quarto maior colégio do Brasil. Se você pensar... em Veracruz, por exemplo, lá a gente nunca perdeu, né? O Serra ganhou do Lula, o Alckmin ganhou do Lula, o Aécio ganhou da Dilma, o Serra ganhou da Dilma. Quer dizer, o interior de São Paulo tem um voto mais conservador. E isso também pesou na escolha do PT, mas ainda, Giroto, era tirar o Geraldo da disputa de governador. Porque a hora que eu... mas não acredito mais nessa tese, não. Que seria o Márcio França, né, empurrando. Porque o Márcio França também rodou. Não, era o Geraldo. Ele era candidato a governador, inicialmente. Mas eu conversei com ele um dia, ele me disse o seguinte: de um lado vem o candidato do PT. Do outro vem o candidato do Bolsonaro. E na outra vem o candidato do Dória, que tem o governo na mão. E eu não tenho nada. Eu sou candidato de eu sozinho. Então ele praticamente não ia disputar o governo do estado de São Paulo. Embora a intenção fosse forte, ele não tinha estrutura para enfrentar os três grandes. Os três. Então ele diz: olha, eu vou sair cavalo paraguaio. Eu tenho saio na frente na pesquisa e depois eu não ganho. Quando eu vejo o Barba ganhando, Oscar Bersani ganhando em tudo quanto é lugar aqui na nossa região, no Texas, que chegou a dar 80% pro Bolsonaro na passada, eu falo o seguinte: é o maior colégio de São Paulo, o segundo maior colégio Minas, o terceiro maior colégio Rio, o quarto maior colégio interior de São Paulo. É o quarto maior colégio do Brasil. E onde poderia dar a virada, o maior percentual de diferença entre Lula e Bolsonaro, que era um reduto aqui na eleição passada do Bolsonaro. O que ele falou? O Barba, porque ninguém entendeu na época. Falou: mas o Alckmin é mais do mesmo, não vai acrescentar nada. Não, ele trouxe o Texas. Ele trouxe o Texas, que é a nossa região aqui, que é o quarto maior colégio, e onde poderia ter a virada, a maior distância entre eles. E quem pode empurrar o Haddad para ser governador é o apoio do Alckmin aqui no interior. O Haddad se também vai tentar sustentar. Mas o Alckmin também não quer o Haddad, não, viu? Mas eles vão tentar, eles vão tentar. Se o Márcio França e o Alckmin dá sustentação ao Haddad no interior. Essa é a Mas é difícil, hein? Haddad virar aqui no interior não. É uma estratégia que eles têm. Eles podem tirar do Bolsonaro ali e trazer para o centro, trazer eventualmente até para o Rodrigo. Agora, né? se o Haddad, por exemplo, põe um vice do PSOL, ele... Perdeu. Aí perde o interior de vez. Ele atrapalha. Ele está se resistindo a isso. Agora, bom, a gente já falou aí de federal polarizado. Tá, Pelo que eu entendi na análise sua, é a questão se vai ter ou não segundo turno, porque tem o Lula, ele tem uma reserva técnica chamada Ciro Gomes, né? Exatamente. 80% dos eleitores do Ciro votam em Lula. O Lula, ele tá. Eu acho que a eleição do Lula, essa eleição, o Lula tem assim uma chance enorme de vencer, né? Como você disse, o cenário ajuda. Né? O Lula tem uma força, um apelo popular, um cheiro de povo, tem tudo isso aí. Né? Mas tá fazendo cagada, né? Mas tá com sorte. Aquela do vereador de Curitiba. Ele tem sorte, não é? O Lula tem sorte, ele é um cara que consegue. Então ele tem uma grande chance de vitória. O Bolsonaro tem que lutar bastante para formar um segundo turno e é um novo embate. Então, porque aí é falha do Bolsonaro, porque você sabe disso. Num país que é paternalista, o povo é paternalista. Quem perde é quem está no poder. Quem não consegue a reeleição, e você já passou por isso. Já. É quem está no poder. O Bolsonaro, se ele fizesse um governo, descesse do palanque e fizesse um governo, unir para governar,
ao invés de dividir para dominar, ele estava com 70%, 80%, aí estava reeleito. Quer dizer, ele que está perdendo a eleição, olha que ele tem uma rejeição de 60%. E quando ele busca o apoio do Centrão, ele busca porque ele não tem outra alternativa. Então ele vai buscar um apoio do Centrão, que falou que nunca iria pegar, tem até musiquinha e tal, mas ele não tem outra alternativa. E ele começa a melhorar a pontuação dele exatamente quando o Centrão dá um profissionalismo na administração. Porque a administração do Bolsonaro vem de um amadorismo terrível ali, né? Aqueles primeiros ministros ali, eram meio amadores ali. O Centrão é profissional na política, né? Então o Centrão vem e dá um profissionalismo na governo de bravatas, né? Não de execução, né? Mas o Bolsonaro resiste muitas vezes e tem as suas atitudes com seus filhos, tal, que atrapalham ele a crescer. Então o Lula tem uma chance enorme de ganhar essa eleição, né? Uma chance muito grande de vencer a eleição. Agora, se ele ganhar no primeiro turno eventualmente, ele atrapalha aqui o governo do estado, porque se ele tiver no pendengue ainda, então quem é petista, né, quem é bolsonarista, quem é Rodrigo, tem que torcer para ter segundo turno, pro Barba não vir dedicar o segundo turno para vir aqui pro estado de São Paulo. Então, quer dizer, o que vai acontecer no primeiro turno lá, em Brasília, pode influencia no governo do estado. Porque se eles estiverem focados em se matar, tanto pro Tarcísio quanto pro Haddad. Porque, veja bem, Gil, sua análise é perfeita pelo seguinte: se o Lula foi eleito no primeiro turno, o eleitor também raciocina assim: bom, é melhor o governador ser do mesmo partido do presidente. Fortalece o Haddad, né? Então a influência dele aumenta aqui na eleição estadual. Com a sua análise você fez. Agora, se estiverem se matando lá no segundo turno, Bolsonaro e Lula, não dá tempo de correr os principais colégios para tentar influenciar nas eleições estaduais. O que acontece na eleição estadual? O Rodrigo Garcia está com a máquina na mão, é uma pessoa afável, uma pessoa simpática, uma pessoa que conversa com todo mundo, está há muito tempo na máquina administrativa, tem contato com os prefeitos, então ele tem crescido. E não tem a rejeição que ele teria se ele tivesse a companhia do Dória. Se o Dória fosse candidato a presidente e tivesse casado com... Verdade. Né? Seria uma bigorna, né? Uma bigorna, uma âncora, amarrada no pé. Uma âncora. E talvez por isso mesmo o Rodrigo foi um dos articuladores da desistência do Dória, né? O Rodrigo participou ativamente. Quebraram o pau ali no palácio. Quebraram, né? Porque ele falou, olha, eu vou fazer meu santinho junto, colado, eu tô morto, né? Então a rejeição do Dória era... Não, e depois também teve o Dória querendo ficar para disputar a reeleição pro governo do estado. Ali trombaram, ali foi ali a luz no fim do túnel era um trem a toda velocidade, né? E isso aí, e o Rodrigo está caminhando. Agora, chega um momento em que o Tarcísio, o Rodrigo e o Haddad são os três candidatos. Alguém vai carimbar o Dória no Rodrigo. Por exemplo, o Tarcísio carimba o Dória no Rodrigo. Né? O Rodrigo vai tentar carimbar o Bolsonaro no Tarcísio, mas o Bolsonaro ajuda o Tarcísio. O Dória nunca foi ninguém, o Dória era ele mesmo, né? É ele mesmo. Ninguém cola no Dória, né? Porque mas dá pra ver a diferença entre uma semana ele deu uma banana né? pro Bolsonaro. Mas você imagina... Aquele não é amigo de ninguém. E saindo do governo já vê a diferença. Você imaginar, por exemplo, assim, o Dorinha. Que o cara fala assim, olha, nós temos aí quase 1 milhão de funcionários públicos no estado de São Paulo. Aí você diz assim, olha, o Rodrigo aí é o candidato do Dória, ele vai continuar aquela política do Dória, funcionário público arrepia. Desconto do aposentado, reforma administrativa, há um peso. Na hora que carimbar isso aí, tem peso. Falaram isso, mas o Bolsonaro também com o funcionário federal tá tendo greve. Mas é difícil, porque dá pra ver a diferença entre uma gestão e outra, Devito. Dá pra ver a diferença de uma gestão e outra, apesar do pouco tempo que o Rodrigo assumiu. Mas sabe que pode cravar também? Porque o Paulista ele é altivo. Tanto que, tirando o período Fernando Henrique Covas, nunca alinhou. Tanto que o PT ganhava em Brasília e perdia nunca ganhou São Paulo, né? Então tem essa altivez. E também pode ser aquela bola de segurança, né? Porque o Rodrigo, ele vai ser amigo de qualquer um. Seja Bolsonaro ou seja Lula lá em cima, ele vai ser amigo de qualquer um. O Rodrigo tem uma avenida aberta na frente dele para ele caminhar. Ele tem que saber caminhar e ele é inteligente, tem uma assessoria boa e está caminhando. Só que ele não parte para... Eu estava pensando nisso hoje cedo. Ele está caminhando. Ele não consegue alavancar para presidência, né? Porque, a não ser que seja o próprio Bolsonaro. Porque o Rodrigo está indo para reeleição. Então o ciclo dele se encerra, se for o Bolsonaro reeleito, aí ele tem uma avenida
para tentar o Planalto. Assim. Se for o Lula eleito no Palácio, ele vai pegar o fim do período dele com a reeleição. E é pepino, hein? Lembra o Alckmin no auge? Eu lembro. Levou uma lavada do Barba lá na reeleição. Então, mas eu acho que para governo do Estado, o Rodrigo tem uma avenida aberta, ele sabe aproveitar esse espaço, ele está sem a âncora, né, que poderia segurar ele. O Tarcísio tem dificuldade porque não tem uma história com São Paulo, então tem uma dificuldade grande, né? Então, olha, o Tarcísio, onde fica Borá, né? Agora no mapa ele não vai achar ali. Não, mas nem a gente, onde fica Borá? Borá! Nem a gente que é paulista. Como assim? Eu sei. Aí você foi maldoso, porque nem paulista. É uma dificuldade. Nem o Rodrigo Garcia sabe onde fica Borá. Olha o raizômetro. O Borebi eu sei que é aqui perto de... Borá, lá, quando eu fui prefeito... Borá é maior que Borebi? O prefeito lá era... Não, Borá é menor. Menor que Borebi? O prefeito... Menor que Borebi? O prefeito, acho que 3 ou 4 vezes prefeito lá... Lácio é maior que Borá. Era o Que Nelson... Nóbrega é maior. Borá, Nóbrega nem se fala. Agora o prefeito era o Nelson Celestino. No tempo que eu era prefeito, acho que ele foi 3 ou 4 vezes prefeito de Borá. Agora eu fiquei curioso, onde fica? Vamos visitar Borá. Depois de Paraguaçu ali, indo pro lado, pra banda de lá. É internacional. É internacional. Chegando em Paraguaçu Paulista. Passando ali, O isso. Oscar Bessani é o dobro de Borá. É o dobro. Meu querido bem Oscar Bessani maior. é uma megalópole. Tirou todo mundo Borá de acho que tinha 900. Você vê como ele desvia atenção. Ele Ele joga desvia. essas cascas de banana pra gente desviar a atenção. verdade, Vai ficar com Ele Borá na minha falou, cabeça. o resto da entrevista, Não, né? mas Não, ele mas falou não- federal, Só estadual pra e o finalizar deputado. O governo do estado, que nós tentamos, Isso. estourou já o limite. Estourou. O primeiro turno vai ser mais complicado que o segundo, né? Porque, por exemplo, se sai dessa polarização, se o Rodrigo fura o bloqueio, tá eleito no segundo, porque ele pega todos do outro lado, mais os votos dele, né? Eu acho que se o Rodrigo for pro segundo turno, ele é o favorito. Né? Porque ele pega, por exemplo, se ele vai com o Tarcísio, ele pega todos os votos do petista mais os dele. Se ele vai com o Haddad, ele pega todos os votos do Tarcísio mais os dele. Mas o dele, ele é favorito se ele for pro segundo turno. Né? O problema é passar pro segundo turno. Passar pro segundo turno, a hora que ele tiver... E lembra a que eu- eleição passada? Scaff e Márcio França? Foi. no Photoshop. Foi, então... Foi no Photoshop. Mas o Rodrigo tem espaço para chegar no segundo turno. Ele está com a máquina na mão, ele é o governador. Então ele pode chegar. Se ele chegar no segundo turno, ele leva a eleição. E é o da passada, né? Porque lembra, o Dória passou no Photoshop ali pelo Scaff. Não, o Dória estava em primeiro. Não teve a virada. Não teve virada no segundo turno. Não, o Márcio França Era o Márcio França encostou Scaff. o Márcio França Quase, Scaff né? para ir no segundo Quase. turno. Aí no Porque segundo o Dória turno, abraçou o Bolsodória. se não abraça, o Márcio França tinha levado a eleição. Foi o Bolsodória que Salvou ele. salvou o Dória. Salvou. O Dória estava definhando, ele estava sem fôlego. Colete salva-vidas, foi. Porque quando você está em segundo e você tem um viés Indica, né? positivo, é o que estava acontecendo com o Márcio França, ele passaria. O Dória se sustentou no Bolsodória. Agora vamos chegar aqui, a gente está fazendo um bingo aqui, né? E a gente está Isso. falando que cada vez mais as cidades do interior estão perdendo representatividade, seja na Assembleia. Assembleia são 93 Acho que são 90. e 513 no Congresso Nacional. 70 de São Paulo. 70 de São Paulo. 70 de Entre São os Paulo. 70 federais que vão para o Congresso Nacional, cada vez mais o interior. A gente fez, até seria legal fazer um programa especial sobre isso, Devito. Porque você lembrou bem, Julinho ali de Garça foi deputado estadual. Foi, Julinho foi deputado Assis, eu estadual. esqueço o nome dele. Assis tinha deputado lá. Tem o Santilli. Então, Santilli, nossa, eu lembro do Santilli. Prudente chegava a ter 3, que era o pai e o filho, né? O Paulinho e o Agripino. O Agripino. E o do seu partido, o que não é mais partido, é o Bragato, Mauro Bragato. Mauro Baragato. Bauru chegou a ter 5, Marília chegou a ter 5, né? E então, se o interior não acordar, tá cada vez mais concentrado na capital e ABC ali. Na parte da região metropolitana de São Campinas Paulo. também cresce, porque já está ali, bebendo na aquele fonte ali da pedaço região metropolitana. São Aí colégios. você vai subindo ali para Ribeirão Preto, tal, que também tem começa a ter do Tietê para cima, né? Litoral também, região da Baixada Tietê para ali. cima, mantém. Baixada, tal, e Santista, daqui o Tietê, assim, o sul do Rio Tietê, entre o Tietê e o Paranapanema que nós estamos. A gente fica se matando e cada vez minguando mais nossa Minguando representatividade. Para essa eu não sou muito otimista não. Para essa eu cravo um estadual em Marília e um federal. E a nossa chance de federal é o Yoshi. Eu acho que, eu não sei as candidaturas que vão sair aqui para deputado federal, deputado estadual e tal. Eu acho o Vinícius forte. Vinícius fez um trabalho como líder do governo, aproveitou bem a liderança, aproveitou a oportunidade de ser líder do governo, de ter um espaço maior do que outros deputados, né, com a liderança. Ele trabalhou bem, ampliou as cidades e tal, então acho que ele tem uma grande chance de se E ali, reeleger. David, você acompanhou bem isso. Você acompanhou bem esse processo. Mas muito. Você estava lá dentro, você estava na cadeirinha ali. Cutuca, Giroto, vai. A poltrona VIP. A força de Bauru
quando teve o Pedro Tobias no auge. Exatamente. Junto à macro política estadual ali. Exatamente. E a nossa chance agora de dar o troco, porque o Pedro Tobias chegou foi 200 mil votos. Né? Exatamente. Porque não basta chegar, tem que chegar forte. Tem que chegar forte, né? Para virar esse pêndulo a nosso favor aqui de Marília, e Marília recuperar o tempo perdido em relação a Bauru durante o apogeu do Pedro Tobias, né? Que é o mesmo cargo que o Vinícius ocupa hoje, que é a liderança do governo na Assembleia Legislativa. O que acontece? Marília divide muito, né? Marília às vezes vota em muita gente de longe, às vezes. De né? mídia só, né? Midiáticos. Então divide muito, então não tem que concentrar. O Vinícius, eu acho que ele tem grande chance de fazer os 3 dígitos, né? De chegar nos 100 mil votos, né? Ele ampliou muito o espaço de trabalho dele. Então é um candidato muito forte. O Hiroshi tem uma posição, um pé fincado, uma raiz aqui em Marília, se torna um candidato também forte. Né? E tem outros candidatos. E o partido ele está mais tranquilo ali em termos de chapão que fala, né? Chapão. O coeficiente e tal vai ser mais tranquilo. Eles calculam que em torno de 80 mil votos está ali pegando a última vaga de federal. E gozado, uma coisa que a gente tem que notar foi a posição do Kassab. O Kassab, ele... É ninja, né? É ninja, mas o Kassab é o seguinte, Kassab sonhava em ser o vice do Lula. Veja bem. Geraldo, candidato a governador, Márcio França, senador, Lula e Kassab de vice. Quando isso não deu certo, o Kassab... Que o Geraldinho furou a fila? O Kassab ficou bravo com isso aí. Do outro lado, o Kassab tem uma briga histórica com o Rodrigo Garcia, que foram aliados há muito tempo. Tinha dobradinha, tinha musiquinha. Muito tempo. Tem até as musiquinhas, né? Rodrigo e Kassab e tal. Mas houve um rompimento entre eles. Então o Kassab falou assim, bom, eu vou atrapalhar a vida do Rodrigo aqui, vou apoiar o Tarcísio, que eu não vou ali porque ali não me quiseram, mas também eu vou atrapalhar um pouco. Por que eu falo que é ninja? Porque em Minas ele tá com barba. Em Minas, e o Calil tá liderando lá em Minas. E aquele deu se posicionou em favor do Tarcísio para tentar dificultar a vida do Rodrigo. Mas será que o Barba falou assim, então licença poética, eu te libero em São Paulo, Kassab? Será que ele fez isso? Porque o Kassab é cotado até para Casa Civil se o Lula for eleito presidente. Não, essa posição dele aqui no estado de São Paulo, eu não sei se houve uma liberação, ou talvez até houve, porque é o que você... Por ser uma questão particular deles, Não, você colocou uma coisa importante aí. Às vezes eu erro. O Rodrigo, se for para o segundo turno, se torna favorito. Então o PT pode ter pensado o seguinte, olha, vamos deixar o Kassab apoiar o Tarcísio para dificultar a ida porque a chance do Haddad é contra o Tarcísio. Exatamente. O Haddad, para ser governador pela primeira vez na história do PT, o PT fazer o governo do estado, a grande chance do Tarcísio é ter o Haddad e o Haddad ter o Tarcísio. Manter a polarização no segundo turno no estado de São Paulo. Porque qualquer um que fure esse bloqueio, né? Se o Vinícius Poit conseguir pro segundo turno, tá eleito. Qualquer um que fure a polarização, tá eleito. Se o Wagner, que tá pensando em sair candidato ao governo do estado, se ele sair, Wagner Monte sair, Wagner. Passou a polarização, rompeu a barreira da polarização, tá eleito governador. Só cumpriu o serviço comunitário. O Haddad tem a chance de se enfrentar o Tarcísio no segundo turno, porque os votos do Rodrigo vão se dividir, muitos vão pro Haddad. Agora, se passar o Rodrigo... Não tinha pensado nisso. Se passar o Rodrigo... libera o Kassab em São Paulo para colocar a vida do Rodrigo. Os votos do Tarcísio vão todos para o Rodrigo. Agora, se passar o Tarcísio, vai dividir. Tem uma parte dos votos do Rodrigo que vão para o Haddad. E aí Olha como que é o xadrez, né? É o xadrez. Então né? pode ser que o Lula chamou e falou, tá bom, vai Kassab. Pula lá, porque a única chance do Haddad é a única chance do Haddad e do PT. Pela primeira vez na sua história, elegeu o governador de São Paulo. Ele está com chance. Pela primeira vez. No segundo turno. Pela primeira vez está com chance, porque as brigas não... Mas tem que ser o Tarcísio no segundo turno. Tem que ser o Tarcísio. Se for o Rodrigo se torna favorito. Rompe, né? Ele rompe isso. Não só o Rodrigo, Vinícius pode qualquer um que romper essa barreira aí da polarização, porque repete o cenário. Até o discurso é o mesmo, né? Exatamente. Imagina Lula e Bolsonaro no segundo turno na eleição presidencial. Haddad e Tarcísio, o Haddad passa a ter chance real do PT pela primeira vez na história fazer o governo de São Paulo. Então, simplificando, você que não quer o Haddad governador, cuidado com o Tarcísio. Senão você vai acabar elegendo um Haddad governador de São Paulo. Esse é o quadro, né? Veracruz. Vai encerrar, mas não corre não. Eu quero fazer uma pergunta de esquenta, né? Fraco o atual prefeito de Veracruz?
Olha, Uau, Giroto, direto a sua pergunta, muito bom. Cortes para a internet. Na verdade, se eu não estou acompanhando. Fica tranquilo, nós vamos chamar ele aqui e nós vamos perguntar se você é fraco para ele também. Não, eu não estou assim, Aproveita. Então, numa macia, porque a hora Olha que ele para vier aquela aqui, câmera ali, eu senhor vou lá, David, e responde a pergunta fracão, não é? Não, Em olha, 3, 2, 1, eu olha tenho- ali e responde. Eu tenho assim. Eu vou repetir para a internet, essa câmera Isso. é sua. Isso. Falando agora da política da geografia municipal de Veracruz, o atual prefeito é fraco, Devito? Olha, a gestão do atual prefeito, eu analiso ela como uma gestão abaixo do esperado, né? Então, é uma gestão que tem muita Tipo assim, dificuldade. se alguém fala assim, eu acho o Giroto abaixo do esperado, eu tomo isso como um elogio, como é que não é elogio, né? Não, abaixo do esperado. Porque depende do que esperava, esperava que fosse melhor, né? É fraca Muito a administração, porque fraco demais. teve recursos. Ninguém tá ouvindo a gente, David, fica à vontade, pode falar o que você sente. Solta Minha o seu mãe coração. tá, certeza. Porque mais um. Solta o coração. Teve recursos. Ninguém ouve isso daqui não, fica tranquilo. Não, teve recursos. Veracruz, então, acho que nem chega o sinal Ô, nosso. louco. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Intervalo. Às 9h15. Orra, meu. Intervalo, agora sim, intervalo para espaço comercial, polêmica. Na volta do intervalo, o Devito vai comentar com a gente. Devito, estamos no intervalo. Pode falar agora. O que você acha aí do prefeito de Veracruz? É bom, não é? Qual que é a sua avaliação? É muito ruim. Funcionou! A gente sempre leva toco aqui deles. Às 9h15 da manhã. Voltamos no intervalo. Agora sim, voltamos. voltando. Rodolfo Devito. 3, 2, 1. Na volta aqui, nós vamos fazer um programa especial de Veracruz. Muito obrigado, estourou nosso horário. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui. Pela aula, né, de política, de história. Esse cara rende. Nossa. Esse cara rende. Ele trouxe a girafa, faltou falar do dinossauro. Essa não esquece mais. Tem uma tese nova, essa é uma tese nova. Eu sei que vocês vão ter dentro das ciências humanas fazer esse link com a história. Aí você vai ter que trazer a gente da UNB, da Unimar, da Unicamp, porque esse link que eu soltei o desafio, né? 9 de julho, com todas as suas implicações que permearam a Segunda Grande Guerra Mundial e chegaram à Batalha das Malvinas aqui, no eixo aqui, Argentina e Inglaterra. Então você vai fazer esse link para nós e aí você volta aqui para falar sobre Ou seja, isso. nada da revolução. Só foi a revolução constitucionalista, mais Só a nada. revolução, mais nada. Eu dou uma deixa. Os coitadinhos da Argentina ali, só faltou usar matraca para enfrentar o exército, E dos você sabe ingleses. que nós tínhamos lá em Veracruz o professor Antônio Andrade Guimarães, professor que é apelidado carinhosamente de professor Totó. Ele foi diretor de 40 anos lá de uma Conheci o escola. seu Totó. Ele 40 é pouco, eles foram uns 70 Ele anos. morreu, atrás, Conheci né? ele o morreu seu com Totó. 104 anos, né? E ele foi combatente de 32. Sim. Mas sabe que 104 porque ele era vaidoso, né? Que na verdade ele estava com 136, né? Mas ele era muito vaidoso, então ele mentia a O seu Totó idade. foi guerreiro. Foi, Conheci. sim, foi o Totó, ele tinha lá na casa dele um pequeno recanto lá com capacete, o fuzil, Tudo. as coisas lá dele, a bandeira do estado de São Paulo. E era bem lúcido, viu? foi Ele lembra de tudo. da Revolução Constitucionalista ou da Segunda Não, da Guerra Mundial? Revolução De 32. Constitucionalista de 32. 32. 32. E lúcido. Lúcido, ele morreu com 104 anos, Sim, lúcido. Né? lúcido. E eu até um fato, quando eu era prefeito, eu municipalizei a educação. E aí nós recebemos um prédio escolar, né, que era do estado, veio para o município. E quando veio, ele chamava a escola Clemente Ferreira, veio sem nome. Veio o prédio, a escola é municipal, tem que pôr o nome. Aí ele foi diretor 40 anos ali. Aí eu pus o nome dele, professor Antônio Andrade Guimarães. Só que ele estava vivo. E tem uma lei que impede você colocar o nome de uma pessoa viva. E eu pus. Eu vim parar na promotoria, né? Doutor Washington. Não, eu pus. Sabendo. Ele é ruim. Ele é direto, né? Lá, eu falei, bom, aí Agora é hora de voltar. me chamaram lá na promotoria e tal, tá? Aí eu trouxe o professor Totó junto, ele veio com as medalhas, veio Sim. tal. Aí, vale, tava já com 95, Fofo. 96 anos, tal. Aí o promotor, vou arquivar isso aqui, Tá bom, conversou questão com o de Totó, dias. tal. Aí ele enganou mais 10 anos. Não, ele terminou, ele falou pra Vai mim assim, vendo. Devito, já entendi o que aconteceu aí.
tá terminando o mandato e você quer homenagear o homem não morre, você colocou o nome dele vivo não. É por aí o negócio foi por aí, né? E ficou homenagem, acabou o promotor concordando pelo passado dele e tal. Eu falei, vamos... Ô, David, sabe uma coisa que eu também estou fazendo serviços voluntários na região aí. E me entristece muito quando eu vejo, por exemplo, no Pércio, a prefeitura dentro de uma escola. É sinal que as escolas estão fechando. Você falou aí, quando a municipalização e tal. A gente devia se revoltar, repudiar, não deixar a escola fechar, né? E o que você vê de escola que foi fechada e sendo utilizada para outras coisas que não educação? Eu tenho, assim, orgulho. Eu construí em Veracruz 2 escolas, uma EMEI e uma EMEF. E a Renata construiu uma creche, né? Uma escola infantil ali. Então, a última escola construída em Veracruz tinha sido em 1958, a escola de Dirceu Beluso de Campos. Aí eu construí uma EMEI em 95 e construí uma EMEF em 2004. E a Renata construiu agora, nesse mandato dela, a creche. Então, eu tinha essa visão de pegar desde o aluno da creche até o aluno do ensino fundamental, né? Passando pelo EMEI, pelo infantil, porque aquela região cresceu da cidade para o lado de Garça. Então ali nós colocamos as escolas, porque tinha que atravessar quase que a cidade toda para vir ao Castro Alves, Antônio Andrade. Então, isso, eu tenho assim em mim uma coisa muito que eu fico muito feliz. Hospital, escola não pode fechar, né? 3 escolas que nós construímos no mandato nosso. E isso é importante. E as 3 cheias, né? São que nem outro dia eu fui somar o tempo da EMEI, que foi a primeira que nós construímos em 96. Se você pegar as matrículas todo ano, então você vai ver que nós tivemos assim mais de 2.000 matrículas nesse tempo todo. Mais de 2.000 crianças, né, que passaram nesses 20 anos ali pela escola que a gente construiu, né? E David, lutamos para construir. Você cravou aqui, nós não falamos, você cravou na outra entrevista sua aqui que as primárias iam rachar o Tucanato, o PSDB rachou, mas fica para outro assunto. E falar mais de Veracruz, né? Sim. Porque espaço regional a gente acabou falando mais de nacional, estadual do que mas a gente aproveitou, da né? geopolítica ali de Veracruz. Só uma pergunta ainda, né? Tem uma pergunta também, se vai estar cravado ali. É indelicado próxima, fazer né? isso, porque normalmente quando acaba a eleição geral, começa a municipal, né? A eleição, aí é queimar largada, né? A eleição municipal ela começa depois. Mas deixar claro que o David geral. não é candidato. Não é candidato, Não é candidato. Mas para ele o atual é... Não é candidato. Foi isso que ele falou. E é um perigo. Quando eles falam que não são, quando eles falam que são, é para puxar a atenção, para ser para-raio. Aí vai ser outro, né? Mas ele está falando para nós aqui que não é. Nós vamos acreditar que ele não é candidato a prefeito em Veracruz. Até a próxima entrevista. A gente acredita? Durante a eleição você volta aqui mais vezes, né? Volta, né? Volta. Claro. A hora que convidar, nós estamos de volta aqui, Giroto. Então, muito obrigado. Rodolfo De Vito, no Espaço Regional dessa terça-feira, representando Veracruz. E se o seu representante da sua cidade não agenda horário para estar aqui no Espaço Regional, respeite, porque muitas vezes ele não tem o que mostrar aqui nos microfones da Jovem Pan. Então, se das 30 cidades da nossa área de cobertura, o seu representante do seu município nunca agendou horário para estar aqui às terças-feiras na Jovem Pan, respeite a incompetência alheia, né? Coitado, às vezes ele não tem o que falar aqui. Então vai vir aqui fazer o quê? Encher linguiça? Mas a população que fique aí na sua cidade mesmo, não é? Porque o espaço fica aberto às lideranças de toda a nossa região. Se a sua cidade nunca esteve, não é culpa nossa aqui. Não é, culpa o espaço está aberto. Se alguém provar que ligou e não foi agendado aqui, aí é culpa nossa. E não adianta ficar bravo, né? Mas aí eu peço respeito à população. Se o seu representante não vem aqui na Jovem Pan, porque, coitado, não tem o que mostrar. Vai vir aqui, perder tempo, gastar quilometragem, pegar diária de prefeitura, né? Para não falar nada porque não tem o que mostrar, melhor ficar aí na sua cidade mesmo. É um a menos no café, é isso. Então, você, população da cidade da região que não aparece aqui no Espaço Regional, tenham clemência do incompetente da sua cidade. 9h22. Repita. 9h22. Termina aqui a edição 4.147 do Jornal da PAN. Um ótimo dia para você e até amanhã. Que você tenha um ótimo dia, obrigada pela audiência e até amanhã. Você ouviu o Jornal